Olá a todos, voltamos aqui para conversar mais um pouco sobre direito das obrigações. No último encontro que a gente teve, nós estávamos conversando sobre a obrigação de dar, né? Então, obrigação de dar coisa certa, nós estávamos conversando sobre isso, e aí paramos na conversa referente à parte ali de lucros cessantes que a gente tem, e a verificação dos frutos, né? Então, a gente precisa identificar quais são os frutos que, porventura, este bem ainda possua, para que a gente possa verificar quando esta coisa for entregue, de quem que é a responsabilidade desses frutos, né? Quem é que fica com esses frutos? Então, essa que é a importância da gente observar essas características da obrigação de dar. Então, eu vou até compartilhar aqui para a gente observar. Então, o que a gente precisa entender? Primeira coisa, que enquanto não ocorrer a tradição, que é a entrega da coisa, né? A coisa pertence ao devedor, tanto com aquilo que porventura tenha melhorado, como porventura aquilo que tenha piorado, né? Além disso, até a tradição, então até a entrega da coisa, o devedor pode fazer qualquer tipo de modificação aí com relação ao preço, tá? E o credor fica ao seu critério ele aceitar essa modificação de preço que porventura tenha acontecido, tá? Então, sempre que a gente falar dessas características da obrigação de dar, a gente precisa observar justamente isso. Se porventura a coisa que vai ser entregue, ela sofreu algum tipo de modificação, essa modificação que porventura ela tenha sofrido, essa modificação aumenta ou não aumenta o valor? Então, essas coisas que precisam ser observadas para que a gente possa levar em consideração essa modificação que vai acontecer aí até a tradição, tá? Então, a gente verificou a figura dos lucros cessantes, verificamos também como que fica com relação ao devedor, né? Então, caso o devedor tenha causado algum tipo de prejuízo nessa entrega, o credor pode ou resolver a obrigação sem perdas e danos, ou pode resolver com relação à inexecução. Então, a gente vai precisar verificar também a parte de culpa, né? Como que fica essa existência ou não de culpa. Pois bem, a gente começa o nosso encontro de hoje falando da obrigação de restituir. Então, vamos colocar aqui a obrigação de restituir, como que ela vai funcionar. Então, obrigação de restituir coisa certa. Obrigação de restituir coisa certa. A obrigação de restituir coisa certa, ela se apresenta entre os artigos 238 a 242 do Código Civil, tá? Quando a gente fala da obrigação de restituir coisa certa, primeira coisa que a gente precisa entender, que nós estávamos falando da obrigação de dar, né? Então, é a obrigação de entregar alguma coisa, né? Aqui a gente passa a falar de uma restituição de algo. Então, nesse sentido, a gente precisa entender o seguinte: o devedor tem o dever de devolver coisa que não lhe pertence. Então, quando a gente fala da questão de restituir, a gente está falando na situação de devolver algo.
né? Então, aqui é o principal ponto que diferencia da obrigação de dar, tá? Na obrigação de dar coisa certa, nós estamos falando ali da entrega de algo, né? Aqui nós estamos falando na situação do devolver alguma coisa. Nesse sentido, então, a doutrina fala o seguinte: perda da coisa sem culpa do devedor e antes da tradição, aplica-se a regra pela qual a coisa perece para dono, que é o que nós chamamos de res perit domino, suportando o credor o prejuízo. Então, nessa característica, a gente vai discutir quando a coisa ela é perdida, né? Então, a perda da coisa sem culpa do devedor, porque a gente já verificou que as situações de culpa para nós são muito importantes. Então, perda da coisa sem culpa do devedor e antes da tradição, ou seja, antes da entrega, tá? Aplica-se a regra de que a coisa perece para o dono, tá? Suportando o credor o prejuízo. Uma coisa que a gente precisa sempre ter em mente é o seguinte, que enquanto a coisa não for entregue, enquanto não acontece a tradição, automaticamente essa coisa pertence ao devedor. Enquanto ele não realiza a entrega da coisa, enquanto ele não realiza a tradição, isso pertence a ele. Pertencendo a ele, ele é responsável por essa coisa. Então, nesse sentido, a gente precisa entender o seguinte: o credor, então vamos colocar aqui, ó, proprietário da coisa que se perdeu, tem direitos até da perda. E aí, vamos entender como que isso funciona dentro de dois exemplos, na verdade, tá? Então, vamos verificar como que isso vai funcionar dentro de dois exemplos que a gente tenha, tá? No primeiro exemplo, a gente vai trabalhar num contrato de locação, tá? Então, vamos colocar aqui, ó, vamos trabalhar num primeiro exemplo, num contrato de locação. Então, nesse contrato de locação, a gente tem a figura, então, do locador e temos a figura do locatário, né? Então, vamos colocar aqui, ó. Então, vamos colocar aqui que a gente tem a figura do locador e num outro ponto dessa relação, nós vamos trabalhar a figura do locatário. Então, vamos colocar aqui, ó. Locatário, tá? Então, a gente tem uma relação de um contrato de locação, tá? A gente não tem nenhum tipo de cláusula diferente dentro desse contrato de locação. A gente simplesmente tem a figura de locador e de locatário, tá? Dessa forma, existindo essa relação contratual,
a gente precisa enxergar dentro dessa relação contratual quem é credor e quem é devedor. Então, esse é o principal ponto do contrato de locação, né? Conseguir enxergar quem é credor e conseguir enxergar quem é devedor. Então, no contrato de locação, quando a gente fala de locador, nós estamos falando do credor, né? Então, o credor aqui é aquele que entrega o bem móvel ou o bem imóvel, né? Por isso que a gente não pode chamar de contrato de aluguel, porque o aluguel ele é a contraprestação do contrato de locação, por isso que a gente sempre tem que chamar de contrato de locação e não contrato de aluguel. O credor, então, aqui, o que ele tem? Ele tem a obrigação de entregar o bem, né? E ele tem o direito de receber a contraprestação, que é o pagamento do aluguel, nesse sentido, né? Então, por isso que a gente não chama de contrato de aluguel, por esse motivo que a gente chama de contrato de locação, né? Nesse sentido, do outro lado, então, a gente vai ter a figura, se aqui a gente tem a figura do credor, do outro lado, a gente vai ter a figura do devedor. Então, entre eles, está criada uma relação obrigacional, tá? Onde o credor, ele recebe, onde o credor entrega o imóvel e, em contrapartida, o devedor efetua o pagamento do aluguel, tá? E aí, o que a gente tem nessa relação que ela é criada? A intenção é que ao término do contrato de locação, então, vamos deixar isso aqui especificado, que a intenção é que ao término do contrato de locação, o que aconteça, né? Então, vamos deixar aqui no meio, ó. A intenção é que ao término do contrato, a coisa seja restituída. Então, quando você celebra um contrato de locação, qual que é a intenção deste contrato de locação? Que quando o contrato de locação se encerrar, você devolva, você restitua a coisa que estava alugada. Então, essa é a intenção de um contrato de locação. Encerrou o contrato de locação, automaticamente você vai fazer a devolução daquilo que estava alugado. Ou seja, do objeto do contrato, né? Porque ele pode ser tanto móvel como ele pode vir a ser imóvel. Agora, vamos pensar que no meio do caminho a gente tem aqui uma fatalidade, né? E essa fatalidade que vem a acontecer, então vamos pensar que a gente tem aqui um problema que ocorre no meio do caminho e vamos colocar que o objeto do contrato sofre um incêndio, tá? Então, o objeto do contrato sofre um incêndio, ele pega fogo, tá? Então, isso acontece lá durante a celebração do contrato. Por que eu estou dando esse exemplo? Porque a gente está discutindo a restituição referente à coisa certa. Então, o objeto do contrato de locação, ele é um objeto, ele é uma coisa certa, né? Quando eu faço esse contrato de locação, ele é uma coisa certa. E quando acontece esse incêndio no meio do caminho, automaticamente eu passo a ter um prejuízo referente à entrega e referente à restituição dessa coisa, né? Então, referente a como restituir essa coisa agora
tendo em vista que ocorreu esse incêndio, né? Ocorrendo esse incêndio, a gente vai precisar verificar a figura do credor, né? Então, por quê? Porque o credor, que é o proprietário da coisa, ele tem ali alguns direitos a serem recebidos, mesmo que tenha ocorrido essa fatalidade. Então, nesse sentido, o que a gente precisa entender, né? O que o credor passa, então, a ter de direito nesse sentido, né? Então, o credor aqui, que é o proprietário do bem, mesmo que o bem esteja alugado, ele é proprietário. A gente não pode esquecer desse detalhe. Proprietário, ele vai ser, tá? Então, o credor não poderá pleitear um imóvel novo. Então, ele não pode chegar para o devedor e falar assim: olha, pegou fogo e a partir de agora eu quero que você me entregue um imóvel novinho, tá? Ele não vai poder pedir isso, porque se a coisa perde sem culpa do devedor, antes da tradição, aplica-se que a coisa perece para o dono, tá? Suportando aí o credor os eventuais prejuízos, né? Então, ele não pode pleitear um imóvel novo, né? Da mesma forma que não poderá receber valor inferior. Então, quando a gente fala que a coisa perece ao dono, nessa situação aqui do incêndio, quem arca com o prejuízo referente ao imóvel ter sido incendiado é o credor. A gente não pode esquecer disso, tá? O credor que arca com esse prejuízo. Por esse motivo, que quando a gente faz contrato de locação, a gente faz no contrato de locação, a gente tem lá uma cláusula no contrato de locação do seguro contra incêndio, tá? Ou seguros contra enchente, dependendo da localização do imóvel. Por quê? Porque se essa coisa perecer, quem vai ter um prejuízo maior é o credor. É claro que a gente não pode esquecer que isso está perecendo sem culpa do devedor, não é o devedor que pôs fogo no local, né? Isso está perecendo sem culpa do devedor. Então, esse é um ponto muito importante, né, da gente observar. Então, como foi sem culpa, automaticamente quem assume essa responsabilidade é o credor, tá? Por esse motivo que a gente tem lá dentro do contrato de locação diversos contratos de seguro acoplados, justamente para tentar assegurar essas eventuais situações que possam vir a ocorrer, tá? Agora, um Professor, outro. Oi? é o Cleiton. Oi, Cleiton. Acho que a Jaque levantou a mão para fazer uma pergunta. Depois eu quero fazer uma também, por favor. Pode, tá, vamos lá, Jaque, pode falar. Ô, professora, e os móveis do inquilino? Porque normalmente ele cobra quando acontece alguma coisa que prejudica os móveis dele. Ele vai ter direito de cobrar com o credor ou não? Você está falando dos móveis do locatário. Isso, do locatário. Tá. Então, os móveis do locatário pertencem ao locatário. Então, numa situação de incêndio, que é o exemplo que a gente está trabalhando aqui, ele assume a perda desses imóveis, desses móveis, tá? Então, o credor vai ter que aí arcar com a perda do imóvel e o locatário, a gente entende o seguinte, que os bens móveis estavam em sua posse, né? E tendo em vista o incêndio, ele não tem como cobrar do credor uma coisa que, na verdade, pertence a ele, né? A discussão justamente aqui é restituir algo que não lhe pertence. Então, os móveis pertencem a ele. Se os móveis pegaram fogo junto com o imóvel,
O locatário vai arcar com as custas referentes a estes móveis, tá? E o credor vai ter que arcar aí com a não restituição do objeto do contrato. Entendi, professor. É que eu já vi casos que, por exemplo, se dá uma enchente ou tem goteira, assim, o locatário, ele processa o locator por causa que estragou uma cama, estragou um armário, aí é caso Aí a diferente. gente tem as seguintes situações, já que, por exemplo, uma goteira, tá? Quando a gente tem uma goteira, ou a gente tem, por exemplo, um curto-circuito, que aí com isso queima alguns eletrodomésticos, tá? Nessa situação, a culpa passa a ser do locador pela não manutenção do imóvel, né? Então, ele não fez a manutenção do imóvel. Então, uma goteira, por exemplo, é de responsabilidade do locador cuidar da parte estrutural do telhado, tá? Que aí tá lá na lei de inquilinato, essas situações. Então, a gente precisa verificar a situação que está envolvida. Aqui eu tô pensando num incêndio que não foi causado por culpa de ninguém, tá? Simplesmente, vamos pensar que pegou fogo no poste e aí o fogo veio, se alastrou e acabou queimando a casa. Então, eu não estou pensando nessa situação de culpa, porque, na verdade, o próprio conceito fala, né, que é sem culpa do devedor. Então, nessa situação que está me dando de uma goteira, a goteira ela tem uma culpa do credor de não ter feito os devidos reparos na parte estrutural do telhado. As situações de enchente, tá? A gente tem 2 pontos. Normalmente, em locais que tem enchente, já se coloca isso em cláusula contratual, a existência da enchente, né? E aí já se verificando também de quem que vai ser a responsabilidade caso isso venha a acontecer. Agora, se você aluga um imóvel e ninguém te fala da existência da enchente, aí a gente pode falar que o locador agiu de má fé pela não informação referente a isso. Então, a gente vai precisar verificar aí as cláusulas contratuais referentes a esse exemplo que você está dando. Tudo bem, Jaque? Entendi, professora. Entendeu? Tem que estar tudo no contrato, explicando direitinho. E se ele está tendo goteira, o locatário tem de estar em contrato, tá? tem obra para depois falar, né? Isso, Teria tem que ter de a estar reclamação dele primeiro. tem de estar em contrato. Primeira coisa, tem que estar em contrato. Então, Jaque? Tem de estar em contrato, tá? No momento da vistoria, tem que ser verificada a possibilidade de estruturas, tá? Mas às vezes na vistoria, vamos pensar que no dia da vistoria, você vai lá, tá um lindo sol de verão. Então não dá para você identificar que existe uma goteira, né? Aí no dia seguinte cai uma chuva assim torrencial e você identifica a goteira, né? É importante você fazer a notificação do locador referente a essa situação e deixar estipulado em contrato muito clara a Lei 8245 de 91, que é a Lei do Inquilinato, estipulando quais são os direitos e quais são os deveres de locador e locatário dentro deste imóvel. Tudo bem, Jaque? Acho que ela teve problemas de som. Cleiton? Isso, só uma dúvida, que nem nesse caso o locador assumiu o prejuízo por uma eventual ocorrência que não teve culpa do locatário. Uhum. O locador assume essa culpa. Mas, de uma certa forma, isso não é a realidade, porque quando se faz seguro para determinadas situações numa casa, quem paga não acaba sendo o locatário. Então, o prejuízo não é do locador, de uma certa forma. Então, o que a gente precisa observar, na verdade, é o seguinte, Cleiton. Eu arco com o seguro incêndio, tá? Justamente para que, se isso daqui vier a acontecer, o locador não queira
não queira fazer algum tipo de tentativa de dizer que a responsabilidade é minha de que eu coloquei fogo na casa. Então, a gente já trabalha com seguro incêndio numa situação de prevenção. Essa que é a intenção, né? Então, quando você fala de que ele arca com prejuízo, o contrato de seguro incêndio, ele não é um prejuízo, né? Porque o contrato de seguro incêndio, ele pode não ser realizado. Nem todo contrato de locação traz o seguro incêndio. Agora, quando o contrato de seguro incêndio não é realizado, a gente pode sim acabar surgindo uma discussão até que ponto esse locatário tem ou não tem responsabilidade referente a esse incêndio que porventura tenha acontecido. Então, a gente faz o seguro incêndio justamente na tentativa de assegurar que isso não ocorra. Seria então mais uma garantia para o locatário do que para o próprio locador. O seguro incêndio, sim. Sim. É que hoje em dia, alguns locadores, eles falam assim, eu só vou alugar se tiver o seguro incêndio, tá? Mas a gente ainda existem contratos que são contratos mais antigos, e nesse contrato não tem seguro incêndio. Não existe essa situação. Sim. Mas deu para entender bem a situação. Deu para entender? Então tá bom. Deu sim. Então, beleza. Só para concluir... Oi. Oi, Isso. Cristina. Tudo bem? Bom dia. Posso falar? Tudo. Claro. Ó, professora, eu, particularmente, dois exemplos bem parecidos com o que a colega citou. A casa por 6 meses, e no dia que eu cheguei com a mudança, paguei tudo, os 6 meses adiantado, porque eu ia ficar só esse período de trabalho na cidade. E o dia que eu cheguei com a mudança, o proprietário e a esposa estavam secando, porque a caixa d'água encheu, eu acho que não desliga automático, alguma coisa nesse sentido, e estava totalmente cheio de água descendo pelas paredes da casa, e eu lá para pôr mudança, e infelizmente eu não pude nem entrar, mas eles, assim, eles usaram da boa fé, me devolveram dinheiro, tudo, fizeram tudo o que foi possível. E um caso que eu passei. E eu passei um outro, que foi um pouco pior, que virou uma briga judicial de uns 10 anos. Eu aluguei uma casa, assim, aparentemente maravilhosa, coloquei todos os móveis lá dentro, e depois de 20 dias, uma chuva, e chovia até pelos lustres da casa, pelas tomadas, tudo, água de todos os lugares. E aí nós ficamos em cima de um sofá, porque era curto em tudo, e o portão eletrônico não abria, porque precisou desligar a energia, o bombeiro teve que socorrer a gente, e nós tivemos que sair da casa, óbvio, né, nessa noite, e não voltar mais. Só que o proprietário não arcou com nenhuma despesa, seguro, e nem ninguém, virou uma briga judicial assim, tipo, que acabou, acho que ano retrasado. E nós perdemos tudo, que é nosso, porque ele argumentou que não, que ele entregou perfeito, e a gente não tinha feito uma vistoria em tempo hábil para a gente conferir tudo. Então, assim, a importância mesmo da vistoria, eu acho que é para a segurança também, né, do inquilino. A vistoria, na como verdade... a gente não tinha feito isso, né, não pode nem argumentar, sabe? Assim, A vistoria, na verdade, ela é uma segurança para locador e para o locatário, né? É claro que, às vezes, em alguns momentos, tem algumas situações na vistoria que não dá para se verificar ali naquele momento, né? Por exemplo, a questão da enchente ou a questão de um eventual problema de estrutura no telhado que faz chover dentro da casa, a gente só vai conseguir enxergar isso no momento em que acontecer a situação, né? Então, a gente faz a vistoria daquilo que dá para a gente ver ali naquele momento. Mas tem que deixar ressalvado nesse contrato que eventuais situações que venham a acontecer no decorrer do tempo, de quem que vai ser essa responsabilidade, né? Então, a lei de locação, ela fala o seguinte, a título de obrigações, né? Que reparos que são feitos
num tamanho maior, vamos dizer assim, e que esse reparo ele vai ficar nesse imóvel por um longo período, a gente vai estar falando então que esse reparo vai ser feito pelo locador, né? Então a gente está falando ali normalmente de reparos de estrutura, e aí envolve o telhado. Muita gente discute isso, né? Quem é que tem que fazer o reparo do telhado do imóvel? Então, em regra, esse reparo, como ele é um reparo grande e que vai acompanhar este bem aí por um longo período, ele fica a critério do locador. Mas também não impede de que as partes resolvam de se fazer esse reparo e ser feito algum desconto a título de aluguel, por exemplo, né? Eu tenho um imóvel que o meu escritório fica no imóvel locado e a gente teve um problema de calha, né, há um tempo atrás, e aí a gente discutiu como que a gente ia fazer referente a esse problema de calha que surgiu, né? Então, aí vai muito de uma discussão entre locador e locatário, né? Eu, por exemplo, não tenho nenhum problema com o meu locador, mas eu conheço pessoas que têm problemas. Então, essa que é a importância de deixar extremamente estipulado em contrato, né? Essas situações que, porventura, podem vir a acontecer. E uma coisa que a gente também precisa lembrar é o seguinte, né? Por isso que nós civilistas batemos muito na tecla de que o contrato de locação não é contrato de aluguel, né? O aluguel é a contraprestação do contrato de locação. Por isso que a gente bate muito nessa tecla de nomenclatura, pelo seguinte, nessa situação aqui que a gente está fazendo uma análise, a gente precisa observar também os direitos dos aluguéis, né? Como que fica essa questão do aluguel? Então a casa pegou fogo, nessa situação o credor não poderá pleitear um imóvel novo, também não poderá receber um valor inferior, porque aí a gente vai entrar nas características do seguro, né? E aí, como que fica essa verificação dessa contraprestação que é o aluguel? Então, por isso que a gente bate muito na tecla de que não é contrato de aluguel, é contrato de locação, né? Porque então ele não pode pleitear um imóvel novo, também não pode receber um valor inferior e ele tem direito aos aluguéis. Direito aos aluguéis vencidos e não pagos. Então, o aluguel que se venceu no decorrer dessa situação, vamos pensar assim, o aluguel ele é pago todo dia 22, tá bom? Justamente no dia 22, né, assim, uma catástrofe. Justamente no dia 22 pega fogo, tá? Ele não tem direito ao recebimento desse aluguel. Ou se porventura você atrasou com o aluguel, né? O locatário está com os aluguéis atrasados. O fato de ter pegado fogo não impede de uma ação de cobrança de aluguéis, né? Essa ação de cobrança, ela pode vir a acontecer mesmo assim, tá? Mesmo que se tenha acontecido essa figura do restituir a coisa certa, tá? Tudo bem com relação ao contrato de locação? Sim. Sim, tá. Sim, Pro. Beleza, vamos pensar num outro contrato que eu acho, na verdade, que ele chega a ser até mais comum do que o contrato de locação, né? Apesar que todo mundo fala assim para mim, todo mundo já passou por um contrato de locação uma vez na vida. Nem sempre as pessoas passam por um contrato de locação. Eu vou só copiar aqui os quadradinhos, só para... É nesses momentos que eu sinto falta de uma lousa, que a gente faz isso mais rápido na lousa, né? Vou colocar aqui os quadradinhos são os mesmos, na verdade. Um outro contrato que eu acho que ele é mais comum, na verdade, entre nós, nem todo mundo realiza esse contrato de locação,
Mas tem uma situação aqui, ó, que muita gente já passou por essa situação, e eu até brinco, né, com essa situação, que na brincadeira vocês entendem melhor o que eu estou falando, tá? A gente vai pensar num contrato de comodato. O contrato de comodato, né? Vocês que ainda não tiveram um contrato em espécie, deixa eu pôr isso daqui embaixo só para ficar mais fácil da gente escrever. Vocês que ainda não tiveram o contrato de comodato, em regra, o contrato de comodato nada mais é do que um contrato de empréstimo de bem infungível, tá? Então, isso é o contrato de comodato. Eu faço um empréstimo, eu te empresto um bem, e esse bem, ele é um bem infungível, tá? Então, aqui a gente vai pensar no contrato de comodato, simples empréstimo de um carro, tá? Porque o carro, ele é um bem móvel e ele é um bem infungível. Por isso que quando a gente compra um carro, quando a gente vende um carro, a gente estipula lá dentro desse contrato todas as características do carro, né? Então, a gente vai estipular chassi, a gente vai estipular Renavan, a gente vai estipular cor, a gente vai estipular placa, a gente estipula tudo referente a esse carro. Então, por esse motivo que esse carro, ele é considerado um bem infungível, tá? Então, vamos colocar aqui que a gente está discutindo um contrato de comodato desse carro, tá? Então, desse lado aqui, a gente vai ter o comodatário. A gente tem a figura do comodatário. E do outro lado, a gente vai ter a figura do comodante. Tá? Então, a gente tem comodatário e comodante. E aí, vamos só copiar aqui também, para ficar mais fácil. Quando a gente fala da figura do comodatário, o comodatário, ele é o devedor. Então, normalmente é para ele que a gente faz o empréstimo do carro. Quando a gente fala da figura do comodante, o comodante, ele é o dono, e ele sendo o dono, ele é o credor, tá? Então, ele é o credor. E aí, a gente vai pensar na seguinte tragédia, né? O que acontece com esse carro? Então, vamos pensar aqui na tragédia que vai acontecer. E o que acontece é o roubo. Então, o carro é roubado. Não tem culpa de ninguém. Simplesmente o carro, ele é roubado, tá? Acontecendo essa questão do roubo, o que a gente vai precisar lembrar? Por isso que aí sempre que a gente discute essas situações, a gente lembra do contrato de seguro, sempre, né? Por isso que a gente sempre trata lá, olha, da necessidade de eventual contrato de seguro para essas situações. Acontecendo isso, não poderá pleitear um móvel novo, porque o carro ele é um bem móvel, e nem poderá receber um valor inferior nesse sentido, tá? Então, não pode pleitear um móvel novo, então, um bem móvel, vamos colocar assim. Não pode pleitear um bem móvel novo, então eu não posso pedir um carro novo, né? E também não posso receber um valor inferior, né? Peraí que eu só coloquei no lugar errado aqui, deixa eu só passar para o outro lado. Então, o dono aqui, né? Tinha colocado no lugar errado. O dono, ele não vai poder pleitear um bem novo e também não vai poder pleitear nada que seja de valor inferior. E aqui acontece
o que eu disse em latim, né? Que é o res perit domino. A coisa perece para o dono, tá? Então, quando você faz lá o empréstimo do seu veículo para o seu cunhado, por exemplo, aí o seu cunhado te liga e fala assim: ah, e o carro foi roubado. Então já tenha em mente, né, de que você não vai poder pleitear um carro novo, de que você não vai poder receber nada de valor inferior, tá? E que, além disso, você que vai ter que arcar com os prejuízos do negócio a partir de agora. Então, veja que aqui eu não estou falando de uma locação, eu não aluguei o imóvel, tá? Não é um carro alugado. Você não foi lá numa loja que aluga carro e fez a locação, não. Você fez um empréstimo. Quem nunca emprestou o carro para um membro familiar? Quem nunca emprestou um carro para um amigo, né? Então, esse fato, o contrato de comodato, ele tem uma característica muito peculiar, que você não cobra nada em troca, tá? Você faz o contrato de um bem infungível, você faz lá o empréstimo de um bem infungível, na condição de que esse contrato ele tenha termo inicial e termo final, e que a intenção é que a pessoa te devolva a coisa na mesma condição em que em que você emprestou. Isso é o contrato de comodato, né? E aí, na existência dessa tragédia aqui, que ocorre um roubo, o devedor não vai, o credor, na verdade, ele não vai poder pedir nada novo, também não vai poder receber nada de valor inferior e a coisa pereceu para ele. Então, assim, se ele tiver um contrato de seguro, ótimo. Se ele não tiver um contrato de seguro, ele não tem muito para quem pleitear uma eventual situação. O contrato de comodato, ele também abrange os bens imóveis. Então, quando você chega para o seu sogro e fala assim: sogro, empresta para mim a casa da praia, que eu vou lá ficar 15 dias com as crianças, tá? Também é um contrato de comodato, isso que é realizado, tá? O contrato de comodato, ele não tem nenhum tipo de solenidade a ser cumprida, ok? Então, mas é também um contrato de comodato. Se nessa situação acontece da casa pegar fogo, por exemplo, quem vai assumir a responsabilidade com relação a isso é o sogro, né? Porque a casa pertence a ele. Então, essa responsabilidade passa a ser dele. Então, quando a gente celebra essas questões de comodato, a gente precisa observar muito bem para quem está fazendo o comodato, né? E aí, às vezes, estipular algumas regras para esse comodato. É claro que quando a pessoa bate na porta da sua casa e fala assim: ah, empresta o carro que eu só vou ali na padaria, você nunca vai pensar numa situação dessa, né? Mas, se isso acontecer, a partir de agora vocês já sabem que você não vai poder pedir muita coisa para o seu cunhado e nem o seu sogro vai poder pedir muita coisa para você nesse sentido, né? Diga, Ô, Cleiton. professora, é só uma dúvida mesmo. Isso não faz diferença se o contrato é oneroso ou gratuito, não faz essa diferença. Então, o contrato de comodato, Cleiton, ele é sempre gratuito. Porque Certo. se não for gratuito, ele vira locação. Ah, entendi. Então seria essa a diferença. Se você cobra algum valor, se torna locação. Se é gratuito, é comodato. Se você chega para o sogro e fala assim, empresta a casa na praia. Aí o sogro fala assim para você: ah, tudo bem, eu vou cobrar R$ 10 por dia, tá? Isso é contrato de locação, não é contrato de comodato. Ok? Agora, se ele Perfeito. simplesmente te empresta, aí é contrato de comodato. É isso que diferencia o comodato do contrato de locação. Porque na locação, por isso que não é contrato de aluguel. Na locação, você tem a contraprestação do aluguel. No comodato, você não tem isso.
Certo. Só outra dúvida. Então, qualquer contrato de comodato, o bem que o contrato permite você utilizar, a responsabilidade é integral da pessoa que cede? Não, é assim, quando você celebra o contrato de comodato, a responsabilidade sobre a coisa é do comodatário, tá? Então vamos lá, eu te empresto o meu carro, ok? Você tem que cuidar do meu carro como se seu fosse, tá? Certo. Então tem até uma parte na legislação do contrato de comodato, que ele é um contrato tipificado pelo Código Civil, que é até meio estranho de se fazer a leitura, porque o legislador fala assim, que em caso de perigo, o comodatário tem de primeiro retirar as coisas do comodante, mesmo que isso lhe cause prejuízo à vida. Então, numa interpretação desse artigo, a gente pensa no seguinte, né? Vamos pensar que eu te emprestei o meu carro. E aí você colocou o seu carro, o meu carro, na garagem lá da sua casa. Então, o meu carro com você está no comodato. E você colocou esse carro na garagem, ok? E repentinamente a sua casa começa a ter uma enchente. Você verifica que vai atingir o meu carro. Então, pelo legislador, não me interessa se isso vai causar um dano à sua vida. O que você tem que fazer é sair na enchente e conseguir salvar o meu carro. Ah, mas eu tenho que salvar primeiro a minha casa. Não. Primeiro você tem que salvar o objeto que está em comodato, né? Então a legislação ela é bem extremista nesse sentido, de que primeiro você salva o objeto do contrato de comodato. Depois você salva você e as outras coisas. Certo. A questão aí, então, vai ter que ser analisado, então, na situação, a responsabilidade subjetiva, se ele realmente fez por onde, cuidar do bem ou não. Sim, a gente vai ter que fazer essa análise. Entendi. Aí fica a questão de você provar se ele cuidou ou não cuidou, aí Então, a gente, questão. vamos pensar lá na casa do sogro, né? Eu sempre falo do cunhado e do sogro, que aí você sempre. Todo mundo tem um sogro ou um cunhado que causa algum tipo de problema. Se não tem, a gente brinca que na lei são as vítimas do negócio, né? Então vamos pensar lá no caso do sogro que te emprestou a casa da praia, né? E aí vamos pensar que você esqueceu a boca do fogão ligada. E aí isso causou um incêndio, né? Então, nessa situação, eu vou precisar verificar a questão da responsabilidade. E o contrato de comodato, ele tem uma regra extremamente expressa, tá? Que é devolver a coisa no mesmo estado que eu te emprestei. Então, da mesma forma que eu te emprestei, você tem que me devolver. E aí as regras dele são de que você precisa ter um prazo de início e um prazo de término. Por quê? Porque senão ele se torna um contrato de doação. Se eu não tenho esse prazo pode até ser prorrogado? Pode. Mas Indeterminado? oi? Pode ser indeterminado? Não. Porque se é um prazo indeterminado, não é um contrato de comodato, é uma doação. Se você não tem data para me devolver, então eu estou te doando o bem. Então, o contrato de comodato ele tem que ter prazo de início e prazo de término. Você pode até fazer uma prorrogação de prazo, né? Então, olha, vamos fazer um contrato de comodato por 1 ano e aí depois a gente vai talvez refazer esse contrato de comodato. Pode até ser feito isso, tá? Não tem problema. Porque se você não coloca um prazo de início e um prazo de término, automaticamente não é comodato, ele é doação, tá? E você não pode pedir nada em troca, porque se você pedir algo em troca, não é comodato, é aluguel, tá? Aqui a gente está falando de um comodato pequeno, né? Empréstimo do carro para um familiar. Mas a gente tem muito contrato de comodato quando a gente fala, por exemplo, de venda de algumas coisas, né? Então, às vezes, o que acontece? O comodatário deixa o bem lá com o comodante para venda, né? Então, a coisa não pertence ao comodante, ele não pagou por aquilo, a coisa está em comodato, tá?
E aí, em algum determinado momento, vai ser feita a devolução disso. Quer ver um contrato de comodato que tem na casa de todo mundo e ninguém sabe que é comodato? São dois, na verdade, né? Os aparelhos de TV a cabo, os aparelhos de transmissão de TV a cabo, eles estão em comodato na sua casa. Então, ao término do contrato de prestação de serviços de TV a cabo, os aparelhos serão retirados. Então, é uma coisa que ninguém pensa. E outro exemplo de comodato são os galões de água. Quem tem filtro que vira, que tem aquele galão de água do lado, de 20 litros, essas coisas, aquele galão, ele está em comodato. No entanto, que quando você vai trocar o galão, o que a loja pede? Que você entregue um galão para poder fazer a retirada do outro, né? E aí algumas marcas de água exigem que você devolva apenas o galão dela, né? Você não pode levar qualquer galão azul e trazer um galão laranja, né? Se você levou laranja, você traz o laranja. Se você levou o azul, você traz o azul. Isso é um contrato de comodato. Ô, Tudo bem, Cleiton? professora, mas esse, que nem na questão de TV a cabo, normalmente o contrato de TV a cabo ele é indeterminado, não tem uma data. Ele tem data, sim. No entanto, que eles pegam e falam que você está dentro do período de carência. Não, sim, aí passou lá o período de carência. Esse contrato, ele é renovado teoricamente automaticamente, Sim, sim. mesmo Se que você não se não liga discuta lá para cláusula de encerrar, ele novo, vai ser renovado. Oi? mesmo que não se discuta de novo cláusula, essas coisas só por ser renovação automática. Ai, perdão. O contrato com a TV a cabo, eles têm prazo de 1 ano. E aí eles são renovados automaticamente caso você não fale nada. Leia, Entendi. dê uma olhada no contrato. É, eu vou dar uma olhada, porque isso acontece também com os aparelhos de internet. Quando É, você faz e te oferece um aparelho com Wi-Fi incomodato. exatamente. Eles têm normalmente prazo de 1 ano, alguns têm prazo de 2. São raros, mas normalmente é prazo de 1 ano, né? E aí, se Sim. você não fala nada, renovou automaticamente por mais 1 ano. Aí fica renovando anualmente. Exatamente. Essas Entendi. são Não, as pegadinhas do contrato, entendi. tá bom? Tá ótimo. Obrigado. Tá joia. Então, gente, quando a gente fala, vamos voltar aqui para a questão da restituição da coisa, né? A gente tem essa obrigação, então, tá? Então, sempre que a gente tem um contrato de comodato, a obrigação é da restituição da coisa que foi emprestada, tá? E aí a gente precisa verificar se aconteceu algo com essa coisa, o dono, a coisa perece para o dono dela, tá? Então aqui sempre vai ter que estar embutido, essa que é a importância de se ter aí às vezes embutido um contrato de seguro, tá? Justamente para a gente não ter esses riscos no meio do caminho. Agora, a legislação, ele traz as regras para que aconteça essa restituição. Então, a gente tem aqui regras da restituição. E aí, nessas regras da restituição, é onde a gente vai observar as situações de culpa ou não culpa, né? Porque para nós faz toda a diferença essa existência de culpa ou não culpa, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai observar é deterioração sem culpa do devedor. Então, não tem existência de culpa. Então, é sem culpa do devedor, tá? Nesse caso, como fica? O credor receberá a coisa no estado em que se encontrar, no estado em que se encontrar, sem direito a qualquer
indenização, sem direito a qualquer indenização, como ocorre em caso fortuito e força maior. Então, se aconteceu o roubo sem culpa, se aconteceu de pegar incêndio sem culpa, tá? O credor recebe a coisa no estado em que ela se encontra e ele não pode pleitear nenhum tipo de indenização, tá? Não dá para pleitear perdas e danos, lucros cessantes, ele não pode pleitear nada. Numa segunda situação, deterioração com culpa do devedor. Então, aqui, o devedor, ele age com culpa, tá? Ele age aí numa possibilidade de correr o risco para isso, tá? O devedor passa a ter direito de exigir o valor equivalente à coisa mais perdas e danos que o caso determinar. Então, vamos pensar lá, né? Eu te emprestei o meu carro e você entra com o meu carro numa enchente. Você tá correndo risco de que disso não dá certo, né? Então, automaticamente, eu vou poder pedir as perdas e danos. Então, por isso que para nós é muito importante essa análise da verificação de culpa ou não culpa, tá? Essa questão aqui, ó, da deterioração com culpa, o artigo 239 do Código Civil, ele fala: se a coisa se perder por culpa do devedor, responderá este pelo equivalente, então responderá este pelo valor da coisa, mais perdas e danos referente a isso. Então, mas vejam que a gente está falando de culpa do devedor, tá? Então, para nós, essa situação de culpa faz toda a diferença, né, nessas situações em que a gente está discutindo, tá? Dentro ainda de regras de restituição, a gente precisa observar o seguinte: em caso de melhoramento, e caso de melhoramento ou acréscimo, a coisa sem despesa do devedor, o credor lucrará. O credor lucrará. Então, vamos pensar na seguinte situação, tá? Você me emprestou o seu carro, então a gente celebrou um contrato de comodato, tá? Eu não te dei nenhum tipo de despesa referente a isso, eu simplesmente pedi o seu carro emprestado. E aí, o que que eu faço? Eu pego esse veículo e saio vendendo ovo por aí. O famoso carro do ovo. Transforma o seu carro no famoso carro do ovo, tá? O valor da venda pertence à minha pessoa, tá? Então, sem despesa do devedor, o credor vai lucrar com relação a isso. Um outro exemplo que a gente pode ter aqui, ó, que talvez fique mais fácil de enxergar isso. Vou colocar aqui, ó, exemplo. É o contrato de compra e venda do ponto comercial. Contrato de compra e venda do ponto comercial. Então, a gente celebra lá um contrato de compra e venda referente a esse ponto, tá? Então, quando a gente vende o ponto comercial, normalmente o imóvel ele é alugado e eu tô te fazendo a venda somente do ponto. Então, eu tenho lá um bar em um determinado lugar. Esse contrato ele tá num contrato de locação e eu estou te vendendo o bar,
não o bem imóvel, tá bom? Estou te vendendo apenas o bar, tá? Então, nesse contrato de compra e venda, vamos pensar lá, em caso de melhoramento ou acréscimo da coisa, sem despesa do devedor, o credor também vai lucrar, o credor lucrará com relação a isso, tá? Então, nesse contrato de compra e venda do ponto comercial aqui, eu já vou pensar numa situação pior, né? Não existe o pagamento, tá? E são realizadas benfeitorias. Não existindo pagamento e sendo realizadas as benfeitorias, o proprietário automaticamente vai lucrar com relação a essas benfeitorias que foram realizadas, tá? Ele lucra com as benfeitorias que vieram a acontecer, tá? E ele pode pleitear esse valor que não foi pago, tá? Porque nessa situação do contrato de compra e venda, o não pagamento, que é a contraprestação, automaticamente gera a situação do pedido de cobrança, né? Então, eu posso cobrar pelo valor que não foi pago. Tudo bem com relação a isso? Tudo bem, professor. Eu só Professora, queria saber se colocou um exemplo Espera aí que tem no. duas pessoas falando ao mesmo tempo, Cleiton. Ah, quem É foi o que chamou? Cleiton Pode e a falar Cris, primeiro. tá? Fala, Pode Cleiton. falar a Cris Escuta, primeiro. Cris. Uma pergunta. Professora, quando a gente faz um contrato de compra e venda de um imóvel comercial e ele é alugado, pode existir esse contrato? Peraí que eu não entendi. Tipo assim, É que cortou. É a compra e venda de um imóvel comercial. por exemplo, esse imóvel está alugado para uma Ah, pessoa, um imóvel comercial, uma padaria. E aí o dono quer vender. Ele pode vender mesmo estando alugado? Primeiro ele tem Sabe, que. ter dois. Entendi. Primeiro ele tem que oferecer. Abri rápido. Primeiro ele precisa oferecer ao locatário. Se o locatário não quiser comprar, porque ele tem direito de preferência, aí ele pode vender para outro. Ah, entendi. Mas aí, no caso, se o proprietário, se essa pessoa não quer comprar, ele vender para uma outra, ele tem que sair, então. Então, aí ele fazendo a venda para outro, pode ser que a pessoa que compre queira manter alugado, não tem problema. Ah, mas pode essa negociação mesmo tendo um contrato de aluguel paralelo, né? Pode se ter. Aí a gente tem, nessas situações, o contrato de locação ele não exige, né, não é obrigatório, mas algumas pessoas acabam registrando o contrato de locação na matrícula do imóvel justamente por isso. Se porventura o proprietário quiser vender para outro, essa pessoa que comprar, ela tem que assumir o contrato de locação pelo menos até o término dele. Ah, entendi. Obrigada. Tá bom? Nada. Diga, Cleiton. Cleiton, Ah, calma aí, agora foi. diga. Tava ruim. É que só para trazer, porque assim, você colocou um exemplo na referente à aula 3 no último exercício, você trouxe um exemplo semelhante a esse que você está dando agora de exemplo, de alguém que pega algo emprestado de outra pessoa e ela, por culpa dela, ela causa um dano ao bem que foi emprestado. E ela acaba sendo responsável pela perdas e danos. Só que você trouxe como exemplo 3 pessoas que pediram emprestado algo a outra pessoa. Os 3 têm o mesmo tipo de responsabilidade, independente da culpa ser dos 3 ou não? Sim. Ah, achei que você ia continuar a pergunta. Não, A não, questão, era só para eu saber acho isso, que porque lá é um automóvel, só para ver se é o exemplo isso, que eu estou pensando. isso, É um é esse mesmo. automóvel que é emprestado para uma pessoa e 2 outras pessoas estão dentro do automóvel também, não é isso? Não, lá tá assim, 3 pessoas foram até o dono do automóvel pedir ele emprestado por um período de tempo. Tá. Porém, uma dessas 3 pessoas
acabou batendo o carro. Que é a que estava dirigindo. Isso, mas as 3 pediram emprestado. Não Tá. foi só uma só e outras 2 participaram. As 3 pediram. Aí a pergunta, a questão lá era essa. Se os 3 respondem pelas perdas e danos, ou se apenas a pessoa que assumiu o risco e que bateu o carro por estar acima da velocidade, ela sozinha assumiria isso. Ali a gente está discutindo, além disso daqui que a gente está vendo, a gente está discutindo uma outra parte dos direitos e das obrigações que a gente vai ver mais para frente, que é a parte da solidariedade e da subsidiariedade, né? Então, ali a gente precisa enxergar se eles são solidários ou se eles não são solidários, né? E aí eu já te adianto o seguinte, que a solidariedade a gente não presume, ela resulta da lei ou da vontade das partes, né? Então, naquela situação ali, quem está dirigindo assume um risco maior referente a esse contrato de comodato que foi realizado, né? Então, ela assume o risco. Quando ela vai para o volante, concorda comigo que quem está dirigindo sempre assume o risco do negócio, né? Ele assume o risco se bater o carro e ele assume o risco de um eventual acidente se morrer alguém. Então, esse risco ele vai assumir de qualquer jeito. Aí, se eu não me engano, lá no exercício, depois eu vou até dar uma confirmada, se eu não me engano lá, além de discutir isso, a gente discute também a questão da solidariedade, uma vez que a gente tem mais de uma pessoa que fez o pedido do comodato. Não, entendi, porque na questão em si já traz que se eles se comprometerem a ser solidários na situação que acontecesse. Tá. Então, por ter a solidariedade, os 3 pagariam por igual. Seria isso. Porque nesse caso o problema te fala da existência da solidariedade. Agora, se não trouxesse, teoricamente, quem cometeu que ficaria responsável. Exatamente. Sempre tenham a seguinte situação em mente. Deixa eu até abrir aqui a câmera para vocês me verem. A gente vai conversar sobre solidariedade daqui a um tempo, tá? Solidariedade e subsidiariedade. Mas sempre tenham o seguinte em mente desde já. Solidariedade não se presume. Eu não posso achar, eu acho que são solidários. Não dá para fazer isso, tá? Eu não tenho como presumir. A solidariedade ela vem de 2 formas. Ou a lei me fala, nessa situação vocês são solidários, tá? Ou está estipulado em contrato que vocês são solidários. Então, a solidariedade eu não posso presumir, eu acho que eles são solidários. Não, solidariedade não se presume. Ou é a vontade das partes de serem solidários, ou ela vai resultar de lei. No caso aí dessa questão, a questão traz que as partes optaram pela solidariedade. Então, se as partes optaram pela solidariedade, a gente vai discutir que eles são solidários nessa situação, tá? Agora, se o problema não fala nada de solidariedade, não vá presumir a existência da solidariedade, a não ser que seja algum caso estipulado em lei que determine a solidariedade. Então, às vezes, alguns tipos de credores, por exemplo, a lei fala, nesse tipo de dívida, eles são solidários, né? E aí a gente tem que trabalhar com aquilo que a legislação fala, tá? Então, já tenham isso em mente, eu vou falar disso mais para frente de novo, mas já tenham isso em mente, que a solidariedade não se presume, ela resulta da lei ou da vontade das partes, é as únicas formas da gente ter solidariedade. Não, perfeito. Agora ficou mais clara a pergunta. Eu acertei no que eu coloquei de resposta, porém agora é mais claro de entender a situação, é mais claro. Tá bom? Vamos voltar aqui, então, referente ao 239, e aí eu quero discutir com vocês o artigo 242, porque para nós, quando a gente discute as situações de obrigações, para nós é muito importante que você saiba distinguir as situações de frutos. Por quê? Porque quase todos os artigos de obrigações, eles trazem alguma característica de frutos ou alguma característica de benfeitorias, né? Então, o artigo 242 do Código Civil, ele fala:
Se para o melhoramento ou aumento empregou o devedor trabalho ou dispêndio, o caso se regulará pelas normas desse Código, atinente às benfeitorias realizadas pelo possuidor de boa-fé ou de má-fé. Então, para nós, do jeito das obrigações, é sempre muito importante observar se nessa situação obrigacional existe ou não existe algum tipo de fruto ou algum tipo de benfeitorias, tá? Então, o artigo 242, ele, na verdade, ele pode ser traduzido da seguinte forma, tá? A gente precisa observar a existência de frutos. Se esses frutos forem percebidos ou colhidos, o que a gente vai ter, né? Pelo devedor, deverão observar as regras dos artigos 1214 a 1216 do Código Civil, tá? Então, o 1214 e o 1216, eles falam referente ao possuidor de boa-fé ou possuidor de má-fé que tenha acolhido ou recebido esses frutos, tá? Então, a gente precisa observar as regras do 1214 e do 1216. Nesse ponto, a gente tem o seguinte: possuidor de boa-fé. E aí, no possuidor de boa-fé, a gente tem um justo título, tá? Às vezes, algum comprovante de pagamento, alguma coisa nesse sentido. No justo título, terá direito aos frutos. Então, se você tá lá de boa-fé, né? Se você tá ali cumprindo direitinho todas as regras contratuais, se você não agiu de má-fé com absolutamente nada, você tem direito aos frutos que foram gerados, tá? Agora, se a gente fala de um possuidor de má-fé, possuidor de má-fé, nesse caso, ele é sem justo título. Sem justo título. Nessa situação, sem qualquer direito, além de responder por todos os frutos colhidos e percebidos, mais os que deixou de colher. Nesse sentido, tá? Do possuidor de boa-fé ou do possuidor de má-fé, a gente precisa entrar um pouquinho no Código de Processo Civil, tá? Por quê? Porque aqui a gente está falando da restituição de entregar coisa certa. Então, eu te empresto algo, né? O contrato de empréstimo é sempre mais fácil de ser enxergado. Eu te empresto algo, né? E você não me devolve aquilo que eu te emprestei. Então, às vezes você não me devolve porque você continua na posse daquele bem, né? E se você continua na posse daquele bem, automaticamente a gente vai ter que trabalhar com o Código de Processo Civil para que a gente possa fazer a restituição deste bem. Então, aqui eu vou fazer não é bem um parênteses, né? Mas vou deixar aqui uma observação nesse sentido, porque aqui a gente vai ter que trabalhar
com uma característica predominante do Código de Processo Civil, que refere-se à busca e à apreensão deste bem. Então, deixa só eu colocar aqui. Porque o que o Código de Processo Civil traz para nós? Ele fala o seguinte, que se a coisa não for restituída, né, a gente vai poder falar da busca e apreensão referente a essa coisa. Então, o artigo 498 do CPC, então vamos colocar aqui, 498, eu vou colocar CPC, para vocês não esquecerem. Na ação que tenha por objeto a entrega de coisa, o juiz, ao conceder a tutela específica, fixará o prazo para o cumprimento da obrigação, tá? O que seria essa tutela específica, tá? Então, vamos colocar aqui embaixo algumas observações nesse sentido. O 498, ele fala da ação de busca e apreensão, tá? Então, é a primeira coisa que ele fala. Vamos trabalhar no seguinte exemplo, tá? Vamos trabalhar no empréstimo, no comodato, de um trator para o período de colheita. Então, o que a gente faz aqui? Eu te empresto, a gente faz um comodato entre eu e você, tá? E esse comodato refere-se ali que você vai ficar com esse trator durante o período da colheita, tá? Então, a gente estipula o prazo que você vai pegar esse trator, o prazo que você vai me devolver esse trator, tá? Normalmente, vamos pensar que a gente vai estipular que você vai ficar 2 meses com esse trator, tá? Que é o período de você realizar essa colheita, tá? Depois desse prazo que foi estipulado, se você não faz a entrega da coisa, então se você não entrega o objeto de volta, se você não me devolve esse objeto, a gente vai poder falar então na ação de busca e apreensão referente a este bem, tá? Então vejam que aqui eu coloquei o comodato, tá? Para você sempre lembrar que eu não estou te cobrando nada, eu simplesmente te fiz um empréstimo, tá? Eu emprestei para você poder fazer o período da colheita, ok? Se você não me devolve este bem, a gente vai poder falar de uma eventual busca e apreensão, tá? E, além disso, pode ser estipulada também algum tipo de multa, tá? Então, normalmente, nas ações, o que o juiz fala? O juiz faz assim, prazo de 24 horas para devolução da coisa sob pena de multa, tá? Ou sob pena de busca e apreensão do objeto, ok? Então, nessas situações, a gente precisa, então, observar essa parte processual, tá? Caso esse objeto não seja entregue, então, a gente vai poder falar da ação de busca e apreensão, tá? Então, é assim que isso vem estipulado no Código de Processo Civil, tá? Tudo bem com relação a isso? Professor, a Oi, senhora Cris. pode subir a tela para o possuidor de boa-fé? Posso. Aí, tá bom. Só para eu copiar essa frase. Ah, tá. Obrigada. Nada. Então, a gente precisa observar essas questões processuais, tá? E aí, aqui, deixa eu colocar a seguinte observação. Cumprir
a obrigação, cumprir a obrigação de dar. Então, a gente tem aí a aplicação de multa ou as astraentes ou determinação de busca e apreensão, busca e apreensão da coisa, remoção de pessoas, desfazimento de obras, vírgula, etc. E quem determina essas possibilidades é o artigo 497 do CPC, tá? Então, o que o CPC vai determinar? Pois bem, você não restituiu, tá? Não sendo feita a restituição, o juiz pode determinar uma aplicação de multa, tá? Então, você tem lá 24 horas para devolver o bem. Se você não devolver no prazo de 24 horas, a gente vai falar na aplicação de multa referente a isso, ok? Ah, não fiz o pagamento da multa, tá? Então, a gente tem outras características. A busca e apreensão, não pagou multa? Busca e apreensão, tá? Ou remoção das pessoas referente que estão dentro deste imóvel, tá? Ou você vai ter que parar de fazer a obra dentro deste bem. Então, sempre que a gente trabalha nessas situações de uma entrega de coisa, tá? O juiz vai poder conceder aí uma tutela específica que deverá ser cumprida. Tudo bem nessa parte processual até aqui? Sim. Sim? Não, tá. Tranquilo. Agora, ainda dentro dessa parte processual, não cumprida a obrigação no prazo estabelecido, em sentença, será expedido. Aí, o que a gente pode ter, né? O que pode vir a ser expedido? Primeira coisa, busca e apreensão. Então, a primeira coisa que o juiz pode determinar, né? Não devolveu no prazo, aplicação de multa e busca e apreensão, tá? Ou ele pode determinar a imissão na posse. A imissão na posse é uma coisa que chama aí um pouco mais de atenção para nós, tá? Por quê? Quando a gente fala na imissão na posse, é sinal de que a pessoa nunca teve a posse daquilo, tá? E aí eu vou trabalhar com um exemplo prático que eu já tive, que eu já atuei. Aconteceu o seguinte, nesse caso prático que eu já trabalhei. O proprietário, ele era dono de um terreno, tá? Então, ele era proprietário de um terreno. E aí, nesse terreno, ele tinha tipo um cortiço, vamos dizer assim, tá? Porque foi se montando casinhas, né? O proprietário nunca se preocupou com relação àquele terreno, nunca foi até lá para fazer alguma coisa, tá? E aí foi se montando casinhas. Repentinamente tinha uma pessoa lá dentro responsável pelo recebimento de aluguel que não era o proprietário. Então, criou-se uma comunidade ali dentro e alguém era responsável pelo recebimento desse aluguel que não era o proprietário. Pois bem, o proprietário morre, tá? E aí os herdeiros vão colocar este imóvel automaticamente no inventário, né? Então, os herdeiros vão lá colocar isso dentro do inventário. Uma coisa que é importante a gente entender na imissão na posse. Para que eu possa pedir imissão na posse, eu nunca tive a posse. Então, no caso dos herdeiros, eles nunca tiveram a posse daquele bem, porque a posse pertencia ao falecido.
eles nunca tiveram a posse daquilo, né? Então, quando você nunca tem a posse, você pede ao juiz a imissão na posse. Olha, eu nunca tive a posse, tá? Que foi o que a gente fez nesse processo. A gente explicou para o juiz, olha, os atuais proprietários, que são os herdeiros, eles nunca tiveram a posse, né? Eles nunca colocaram o pé dentro daquele terreno. Mas eles são proprietários do bem. Então, dessa forma, eles têm direito a essa posse. Então, o que a gente fez? A gente pediu a imissão na posse, tá? E aí o juiz estipulou lá um prazo para que as pessoas saíssem do terreno sob pena de multa. É claro que ninguém saiu, né? Aí vira aquela tragédia grega, né? Porque aí você tem que ir com força policial para tirar as pessoas, aí tem criança envolvida no meio do caminho. Mas a gente não pode nunca falar que isso é uma reintegração de posse, não é uma reintegração, tá? Porque você só reintegra aquilo que você já teve. Quando você não tem, você vai estar pedindo a imissão, tá? E aí teve lá aqui com força policial para tirar o pessoal de lá de dentro, e aquelas tragédias gregas que a gente vê muito na televisão, tá? Então, sempre que você não tiver a posse de uma coisa e for pedir a posse, nunca fale em reintegração de posse, tá? Sempre fale da imissão. Por exemplo, na situação do trator, tá? Vamos pensar que esse trator é meu, ok? Com o meu falecimento, automaticamente o trator passa a pertencer aos meus herdeiros. Então, os herdeiros nunca foram proprietários do trator. Então, o que eles vão pedir, né? Eles vão pedir a imissão na posse do trator, pedindo, então, a sua busca e apreensão, tendo em vista de que encerrou-se lá os prazos que eram estipulados referentes ao empréstimo, tá? Tranquilo essa questão de busca e apreensão e imissão? Tranquilo. Então, só para ficar claro, professora, a imissão nada mais é do que o reconhecimento por parte do juiz da posse daquele bem. Da posse que eu nunca tive, Cleiton. Sim, sim. Sim, teoricamente ele vai reconhecer que é seu, realmente. Mas nunca se esqueça da posse que eu nunca tive, porque quando você fala assim para mim, é o reconhecimento da posse, no entendimento, na frase que você diz, o que eu entendo? Que você teve a posse, mas você foi tirada dele. Porque tem diferença. Uma coisa é eu ter a posse e ter sido retirada da posse. Então, aí a gente vai estar falando nas situações de reintegração. Agora, quando eu nunca tive a posse, aí a gente vai estar falando de imissão. Então, tomem cuidado com isso. O seu raciocínio está certo. Então, o juiz vai me dar a posse, mas ele vai me dar a posse de algo que eu nunca tive. Certo. Tá? Tudo bem. Só toma cuidado com isso, tá bom? Professora, Diga então aqui. o herdeiro nunca ele é proprietário? Então, em regra, o herdeiro, ele é sucessor, que a gente fala, né? Então, com o falecimento, automaticamente abre-se a sucessão. Então, ele passa a ser... Ele tem os direitos sucessórios com o falecimento. E ele passa a ser proprietário a partir do momento que é feita as divisões das cotas, né? Que aí isso só vai acontecer no processo de inventário. Então, enquanto a pessoa for viva, ele não é proprietário daquele bem. Agora, é diferente, por exemplo, se nesse terreno que eu estou dando de exemplo, se nesse terreno o proprietário morasse lá, ele morava lá, tá? Então, a gente não tem que discutir posse, porque a posse e a propriedade eram claras, né? Então, a gente automaticamente, com o falecimento, abre-se sucessão, aberta a sucessão, esse terreno que já era de posse e propriedade do falecido passa, então, aos herdeiros. Agora, no exemplo que eu estou dando, nem o proprietário tinha posse, porque ele nunca foi lá. Ele tinha a propriedade, mas não tinha a posse, né? Ele não ficava lá, nunca foi lá. Ele verificou que estava sendo invadido, mas também nunca tomou nenhum tipo de atitude nesse sentido. Então,
Você pode colocar no inventário? Você deve colocar no inventário, porque faz parte do patrimônio, né? Mas para você poder adentrar neste bem, se já tem pessoas lá dentro, a gente vai precisar discutir a posse deste bem. E aí a gente vai discutir por meio de emissão. Por quê? Porque nessa situação, por exemplo, eu pedi emissão e a parte contrária podia pedir a uso capião, tendo em vista o período que eles já estavam lá. Então, é aí que a gente entra nas discussões de posse. Tudo bem, Cris? Então, professora, então, eu acho que cada detalhe é importante, né? Porque se a senhora está falando que se ele morasse, seria uma outra situação, ou se ele fosse regularmente lá, seria uma outra situação, seria reintegração, então? Se a gente tivesse... São duas situações distintas, vamos lá. Eu tenho um terreno no interior de São Paulo, tá? Eu frequento esse terreno com regularidade, ok? Só que um dia eu chego lá e me deparo com um barraco que foi montado lá, tá? Me deparo com essa situação. Neste caso, a gente vai falar de reintegração, porque eu frequento lá, né? Todo mundo sabe que eu sou dono de lá, todo mundo sabe que eu sou proprietário de lá. As pessoas vêm à minha casa, as pessoas vêm à minha horta, né? E as pessoas enxergam isso, ok? Então, a gente tem esse exemplo, a gente vai falar de reintegração. Agora, vamos pensar no seguinte, e aí a gente tem vários exemplos disso dentro de São Paulo, tá? A gente tem um terreno abandonado. Ele pertence a alguém, a gente só não sabe a quem que ele pertence. E esse terreno tá lá, tá? Tá lá largado. E aí você vai verificando que de tempos em tempos vai se aumentando a população dentro daquele terreno, né? Então vai se criando pequenas casas, que aí chega um momento que já é uma comunidade, enfim. Nessa situação, eu não sei quem é quem é o proprietário, eu só sei quem é o proprietário se eu for lá puxar uma documentação desse imóvel, né? Mas verificando aquele cenário daquela comunidade, te dá a impressão de que ali no meio está o dono, né? Você acha que ali no meio está o dono. Por quê? Porque as pessoas cuidam como se donos fossem deste terreno, né? Se em algum momento o proprietário quiser discutir essa posse, ele nunca esteve na posse, ele nunca esteve no terreno, né? Como ele nunca esteve no terreno, a gente vai discutir a imissão na posse, né? E não a reintegração da posse. Porque eu discuto reintegração de algo que eu tenho. Agora, quando eu não tenho, eu tenho que pedir para ser feita a imissão desse meu direito de posse. Ficou claro agora, Cris? Sim, eu entendi, mas no caso, assim, então seria uma ação possessória, porque a ação Isso, ela entra em ações petitória possessórias. é só de direito, né? As ações possessórias? Não, a petitória é de direito só. E a possessória é quando você quer passar para o seu nome, é a situação mesmo de fato, né? Então, só não confunda propriedade com posse. Quando já está no meu nome, eu sou proprietário. Eu posso ser proprietário de um bem e não estar na posse dele. Ah, entendi. Quando eu faço um Entendi. contrato de locação, eu sou proprietário, mas não estou na posse. Ah, entendi. Entendeu? Entendi. Então, nesse caso do terreno baldio, por exemplo, eu sou proprietário, mas eu não estou na posse. No terreno baldio, que é o terreno que está ali largado. Sou proprietário, mas não estou na posse. Agora, no exemplo do terreno do interior, que eu vou lá a cada 15 dias, tenho uma horta, eu tenho um cão de guarda, eu tenho algumas coisas lá, eu sou proprietário e eu estou na posse. E aí, se acontece a invasão, é reintegração. Tudo bem, Cris? Tá bom. Sim, obrigada. Sim, nada. Então, para a gente resumir essa situação da obrigação de dar
E com relação à perda, tá? O que eu vou aqui... Vamos fazer uma divisão aqui para ficar bem claro, tá? Então, vamos colocar aqui. Primeira coisa, eu tenho uma obrigação de dar, tá? E nessa obrigação de dar, acontece uma perda. O que eu vou precisar observar quando acontece essa perda? Aí aqui a gente está falando da perda do bem, tá? Então, o que a gente vai precisar observar quando acontece essa perda? Vamos lá, então. Acontecendo essa perda, a gente precisa verificar primeiro se é sem culpa. Se for sem culpa, resolve a obrigação, tá? Se for com culpa, o valor equivalente mais perdas e danos, tá? Então, a gente precisa observar se essa situação aconteceu com culpa ou sem culpa, tá? Segunda situação que a gente pode vir a ter. Dentro da obrigação de dar, acontece do bem sofrer uma deterioração. Então, dentro da obrigação de dar, acontece a deterioração. Se for sem culpa, resolve a obrigação ou... Só esticar aqui um pouquinho. Resolve a obrigação ou aceita a coisa com abatimento do valor, tá? Se for com culpa, o que a gente pode fazer? Exigir o equivalente, exigir o equivalente ou abatimento mais perdas e danos, tá? Ou abatimento mais perdas e danos, tá? E aí, a gente tem a obrigação de restituir. Então, aqui a gente está trabalhando a obrigação de dar, tá? Vamos verificar agora o que vai acontecer quando a gente fala da obrigação de restituir. Então, obrigação de restituir. Na obrigação de restituir, se acontece a perda, o que a gente vai observar? Se essa perda for sem culpa, resolve a obrigação, tá? Se ela for com culpa, valor equivalente, com culpa, o valor equivalente mais perdas e danos, tá? Agora, a gente precisa verificar também se acontece algum tipo de deterioração. Então, obrigação de restituir e acontece a deterioração sem culpa. Recebe a coisa no estado. Recebe a coisa no estado. Se for com culpa, exigir o
equivalente, primeira opção, a coisa mais o abatimento e mais perdas e danos em ambos, tá? Então, só para a gente entender como que fica a obrigação de dar e como que fica a obrigação de restituir, tá? Que são duas coisas distintas. Então, só para a gente enxergar de forma muito clara como que é essa obrigação de restituir e como que é essa obrigação de dar, tá? Quando acontece a perda e quando acontece a deterioração deste bem. Tudo bem com relação a isso? Alguma dúvida até aqui? Não, deu para entender bem. Deu para entender? Tá. O que a gente também precisa... Oi? Não, falei tudo bem. Tudo bem? Tá. Uma coisa que a gente também precisa enxergar é a obrigação de dar coisa incerta. Porque até agora a gente só conversou sobre situações de entregar coisa certa. Então você sabe o que eu estou entregando, né? Você sabe aquilo que eu estou te passando. A gente não está discutindo de uma coisa que ela pode ser futura e incerta, né? Pelo contrário, a gente está discutindo uma situação onde ela é totalmente certa nessa situação. Então, nessa característica, a gente também pode ter as obrigações de dar coisa incerta. Mas a obrigação de dar coisa incerta, a gente vai papear sobre ela na próxima vez que nos encontrarmos. Tá bom? Beijos para vocês, bom almoço de domingo e bom descanso a todos.